1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 4. Aleluia. A hora que você encontrar o texto, dá um glória a Deus de crente. Se tiver alguém sem Bíblia aí pertinho de você, oferece carona aí na sua Bíblia. Ou tem a Bíblia aqui no telão também, né? Esse momento é o momento em que Samuel vai na casa de Jessé, o eremita, para ungir um dos seus filhos, que seria rei sobre Israel. Diz assim, versículo 4, Samuel 16, verso 4 em diante. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram, de paz é a sua vinda? Vocês estão ligados, quando um profeta entra num lugar, irmão, não é para fazer festa, não. Você vê como que é diferente na Bíblia? Hoje você chama um profeta na igreja, é festa, é barulho, O profeta foi para Belém, saíram ao encontro tremendo, e perguntaram, você veio em paz? O negócio já ficou estreito, né? Então disse ele, é de paz, pois vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua grandeza e da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos teus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem este tem o Senhor escolhido. Então Jessé fez passar Samá, porém disse, tampouco é este tem o Senhor escolhido. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido esses aí não. E disse mais Samuel a Jessé, acabaram seus filhos? E disse, ainda falta o menor. Diga comigo, o menor. Interessante, né? O menor. Falta o menor, está apacentando as ovelhas. Então disse Samuel a Jessé, manda chamá-lo, portanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo, formoso, de semblante de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te, unge-o, porque este é o mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Amém? Tá boa a leitura, pode se assentar dando glória a Deus. Espírito Santo, nós entregamos o nosso coração nas tuas mãos mais uma vez. Ministra a nossa vida, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Você tem liberdade, Espírito Santo, a tratar o nosso coração, a ministrar, Senhor, o nosso caráter, a ministrar, Senhor, a nossa índole, a nos transformar. Faz de nós o barro, sejas tu, Senhor, o grande oleiro, Senhor, faz conforme o Senhor preferir fazer. Nós nos dispomos, nos colocamos à disposição de sermos tratados. Levanta a sua mão e diga assim, Senhor, eu recebo. Diga, Senhor, fala comigo. Amém, glória a Deus. Amém, Jesus. Irmãos, eu quero pregar sobre o tema
ocupando o lugar. Amém? Nós acabamos de ler um episódio em que Davi é ungido rei. Só que ele não ocupa o cargo. Ele ocupa o lugar. Deu para começar a entender aí? E ocupar o lugar é melhor do que ocupar o cargo. No cargo havia um rei já, Saul. O rei Saul, que também foi ungido debaixo da bênção de Deus. Só que quando Deus ordenou a unção de Saul, foi em resposta da insistência do pedido do povo. Porque até então não havia rei sobre Israel e quem governava era o sacerdote por intermédio da revelação de Deus. E o povo chegava para Samuel e dizia assim: nós queremos ser iguais às outras nações. E Samuel falava ao povo: mas o Senhor guia vocês. Mas nós precisamos de um rei, nós queremos que alguém governe sobre nós, assim como todas as outras nações. Então Deus permite, em resposta do povo, olha aqui, eu vou ler o texto para você ver. 1 Samuel capítulo 8, versículo 7, um pouco atrás do texto da unção de Davi. Então disse o Senhor a Samuel: ouve do povo tudo quanto dizem, pois eles não têm rejeitado a ti, Samuel, antes é a mim que eles têm rejeitado, para que eu não reine sobre eles. Então, conforme todas as obras que fizeste desde o dia que tirei eles do Egito até o dia de hoje, a mim eles me deixaram, outros deuses serviram, assim também estão fazendo diante de ti, Samuel. Agora, pois, ouve a voz do povo, porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Então Samuel falou todas as palavras do Senhor ao povo, que lhes pedia um rei. Então isso aqui, o que aconteceu, irmãos, é mais ou menos isso. Um pai que permite algo para ensinar um filho, na verdade com o propósito de frustrar. Sabe quando a teimosia bate, não tem jeito, e o pai fala assim: então vai, quebra a cara. Mais ou menos isso. Tem coisa que Deus permite na sua vida para te frustrar. Posso ouvir um amém? Porque às vezes é a única forma de você entender que aquilo que você gostaria que fosse, não deveria ser do seu jeito, mas deveria ser do jeito de Deus. E como você não tem jeito, não ouve a Deus, então Deus fala: então tá bom, vai do teu jeito e aprenda. A Bíblia diz que o homem faz planos no seu coração, mas o fim deles é caminho de morte. Nós não temos a capacidade de construir caminhos. Nós somos criados e projetados por Deus para andar nos seus caminhos. Por isso que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E ninguém consegue chegar até Deus se não for através do caminho que é Jesus. Sem Deus, sem o caminho, você anda pelos seus caminhos, e andando pelos seus caminhos vai dar ruim. Então tem hora que Deus permite até o limite do constrangedor, mas Ele não permite no limite do comprometedor. Então você vai quebrar a cara até o momento em que Deus falar: aqui, até aqui tá bom, contanto que não comprometa. Porque aquele que fez a promessa é fiel e justo, tá ligado, né? Para cumprir. Então Ele vai deixar você quebrar a cara, mas não vai comprometer o processo. Então quando chega no limite do comprometedor, Deus entra na frente. Ele deixou que o povo provasse daquilo que eles desejavam, dentro do limite do constrangimento. Quando chegou o limite do comprometedor, Deus chama Samuel e fala assim: agora vai lá na casa de Jessé o belemita e vai ungir um rei.
Agora eu vou fazer diferente. Só que quando eu olho para o episódio, eu vejo que até Samuel corre o risco de repetir Saul. Até Samuel corre o risco de cair no mesmo erro. Versículo 6 diz que entrando Eliabe, Samuel viu e disse: certamente é esse, ungido do Senhor. Por quê? Porque ele julgou pela aparência. Ele julgou pela aparência, um cara forte, alto, como Saul foi. Então escute o que eu vou te dizer. Até uma pessoa que ouve a Deus corre o risco de se enganar pelas aparências. Talvez uma das maiores tentações do homem são as aparências. Talvez não, essa é a maior tentação, tanto que é o maior investimento de Satanás hoje, é a vida de aparência. O ser humano o tempo todo está tentando preencher o buraco da sua carência através de uma vida de aparências. Nós vivemos a era digital, onde tudo se revela pelas aparências. Facebook, Instagram, tem mais coisa, né? TikTok, sei lá mais o que. Tudo que você apresenta nas redes sociais não é real. Tudo que você vê não é real, não é de verdade. As pessoas estão o tempo todo tentando ganhar algum tipo de reconhecimento, algum tipo de massageio no ego, como se isso fosse resolver a sua insatisfação, a sua infelicidade. E nós nos relacionamos uns com os outros pelas aparências também. E nós podemos estar enganados em muitos aspectos. Por quê? Porque vemos através do estereótipo. Por isso o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. O Senhor diz assim: eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Aleluia! Hoje precisamos aprender que Deus vê o coração, para que nós também aprendamos a viver pelo coração. Um coração sensível que ouve a Deus. Nós temos uma tendência de julgar pelas aparências e de viver pelas aparências. Se você colocar lá no Google lá, o que é viver pela aparência, você pode perguntar para a Alexa. Tem Alexa lá na sua casa? Pergunta para a Alexa: o que é viver de aparência? Eu vou mostrar para você o que ela responde aqui. As pessoas vivem de aparências por diversos motivos. 1, busca por validação social. 2, busca por influência de padrões estéticos. 3, necessidade de se sentir bem consigo mesmo. 4, é reflexo de uma cultura de um indivíduo que busca necessidades emocionais. Irmão, isso aqui é o buraco da carência. Gente buscando validação, gente atrás de padrões estéticos, pessoas que querem se sentir melhor com o elogio dos outros, pessoas que têm necessidades emocionais. Carência, a doença do século. Agora escute o que eu vou te dizer. A grande libertação de Cristo na nossa vida não são nossos problemas resolvidos. A grande libertação de Cristo nas nossas vidas é quando a culpa é retirada. É quando as nossas expectativas são resolvidas na plenitude. O que é expectativa?
É quando você cria um conceito de como você deveria viver, de como você deveria ser tratado, de como você deveria ser respondido pelas pessoas à sua volta, de como você merece isso, aquilo outro. Tudo que você move botando expectativa, a expectativa é o retorno, é a recompensa que você idealizou na sua vida. E nós precisamos ser libertos, ter as nossas expectativas resolvidas. Aleluia. Irmão, a queda do homem se deu por uma razão. O tentador tentou colocar a ideia, e colocou a ideia para o homem, de que a vida do homem depende do certo e do errado que ele fizer. Então escute, presta atenção. Quando a vida do homem passou a depender do que ele tem que fazer, isso transformou o que deveria ser esperança em expectativa. Então o homem passou a ter uma crise de identidade e não uma crise de competência. Às vezes nós achamos que a nossa crise é de competência, mas a nossa crise não tem a ver com competência, a nossa crise tem a ver com identidade. Aí escute, quando eu enfrento uma necessidade, estou diante de um dilema da vida, de uma circunstância ruim, essa necessidade se torna uma crise quando ela se encontra com a minha crise de identidade. E aí você pensa que você está na crise por causa da circunstância. Você pensa que você está na crise por causa da necessidade. Mas na verdade você está na crise porque já existiu uma crise dentro de você chamada crise de identidade. Por isso que as pessoas estão o tempo todo tentando compensar a sua crise de identidade através do seu comportamento. Como que elas se comportam? Elas se comportam de modo que exista uma aceitação. Elas se comportam de modo que exista uma aprovação. Para quê? Para compensar a crise da sua identidade. Então, se eu fizer isso, eu vou ser feliz, porque eu vou ser aceito. Quem está entendendo, diga amém. Porque se eu me tornar um servo de Deus, eu vou traduzir para a religião. Se eu virar um obreiro da casa de Deus, um pregador do evangelho, eu vou ser alguém aceito, aprovado, reconhecido, e isso vai tampar o buraco da minha carência, porque eu tenho uma crise de identidade. Mas isso não acontece no nosso meio, graças a Deus. Posso ouvir um amém? Aí o Samuel olha para o Eliabe e falou: é ele, cara forte, bonito, pinta de guerreiro. E aí Deus entra em cena e fala: não, vocês não entenderam. Vocês querem repetir Saul. E nós temos uma dificuldade para entender, não é, irmão? Às vezes passa um processo, vem outro, aí você vive a mesma prova de novo. Você já passou por 3, 4 provas, a mesma prova? Fala, de novo esse problema, de novo essa mesma tentação, e você cai em todas. Sabe por quê? Porque nós somos igual aqueles discípulos de Jesus no caminho de Emaús. Em Mateus 24, ou Lucas 24, Jesus disse assim: como vocês custam entender, como vocês são demorados para crer. Vocês custam para entender, demoram para quê? Em tudo que os profetas falaram. Nós temos o costume de insistir em nós mesmos, insistir na nossa forma de avaliar, insistir na nossa forma de decidir a vida. Às vezes, irmãos, as coisas não estão dando certo na sua vida. Grava aí. Não está dando certo porque Deus permitiu.
E Ele vai continuar permitindo até chegar ao limite do constrangimento na sua vida, para te ensinar. E isso é para nós, isso é para mim. Se até o profeta Samuel estava aqui insistindo, qual que era o critério para ungir Saul? Quando foi ungido Saul? Sua estatura, sua aparência, seu tamanho, sua força. E aí ele está olhando para Eliabe e está falando, é a mesma coisa, certamente é esse aí, agora vai dar certo. Deus falou, não, você está indo pelos mesmos padrões. Qual o padrão? Da aparência. Está julgando o poder, está julgando porque tem força, porque tem aparência, porque tem capacidade. E é nisso que nós colocamos as nossas expectativas. No poder, na força e na capacidade. O nosso discurso hoje são de competência, não de valores. Nós nos espelhamos em quem é maior. Nós nos espelhamos em quem é mais poderoso. Se eu perguntar para você, me dá um nome de uma referência de ser humano, de pessoa, de alguém que você admira. Pode prestar atenção. Ou tem poder, ou tem força, ou tem capacidade, ou é famoso, ou é qualquer outra coisa. Não são valores. Eu quero me tornar igual fulano. Um dia eu chego lá, olha, Deus que está exaltando o irmão lá. Porque a sua mente ainda é uma mente que julga pelas aparências. E não tem nada a ver com Jesus, irmão. Vou dizer uma coisa para você. Às vezes você está olhando para quem está no cargo, e quem está no cargo muitas vezes nunca ocupou o lugar. Por isso que nós não devemos eleger pessoas para ocupar cargo. Nós deveríamos repensar antes de assumir o cargo. Repensar o quê? Repensar se nós estamos assumindo o lugar. Davi assumiu o lugar, mas quem ocupava o cargo era Saul. E o que é ocupar o lugar? É ser de verdade. Ocupar o lugar é você entender o sentimento da sua vocação. Qual que é o sentimento da minha vocação? Alguém sabe? Haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Esse é o seu sentimento da vocação. E quais são os sentimentos? Sendo Deus, não, eu vou repetir, Ele era Deus, mas não teve por usurpação querer ser Deus. Antes se esvaziou, assumiu a forma de servo e foi fiel até a morte, e a morte de cruz. O que é ocupar o lugar? Entender o sentimento da sua vocação. Qual que é o sentimento? Está entendendo, irmão? Glória a Deus. O que é maior se torne o menor. O que governa seja como quem serve. Qual que é o sentimento da sua vocação? Não tem nada a ver com ostentação, com glória, com desejo, com poder, com nada disso, não. Tudo isso eu me esvazio. Para você viver a autoridade de Deus na sua vida, você vai ter que se esvaziar do poder. Jesus se esvaziou de todo o poder para cumprir a vocação. Por isso que, sendo Deus, não teve por usurpação ao ponto de se esvaziar e ser morto. Sabe o que é ocupar o lugar? É fluir na vontade de Deus. Ocupar o lugar significa que as suas motivações estão alinhadas com as motivações de Deus.
Ocupar o lugar significa fluir pela autoridade e não fluir pelo poder. Vou traduzir. Saul, que ocupava o trono, tinha o poder. Davi, que ocupava o lugar, tinha autoridade. Davi foi ungido, foi para ocupar o lugar. Só lá na frente, bem depois que ele ocupou o cargo. E quando ocupou o cargo, ainda foi porque foi aclamado. Porque o povo reuniu e falou: ele é o rei, acabou. Ele não tomou o reino. Não trabalhou pelo trono, não guerreou pelo trono. E eu vou dizer para você, quando Davi ocupa o lugar, ele começa a libertar Israel da opressão, sem ocupar o trono. Porque quem ocupa o lugar não precisa ocupar o cargo. Ele venceu o gigante Golias fora do cargo. Ele venceu as guerras por Saul fora do cargo. Quando Saul estava perturbado, ele tocou a harpa para trazer libertação da perturbação de Saul fora do cargo. Quando as mulheres e as crianças cantavam, Saul matou 10.000, mas Davi matou 10 milhares, ele estava fora do cargo. Ele se torna uma referência de autoridade em Israel. Enquanto Saul era referência de poder, Davi era referência de autoridade. Porque ele estava no seu lugar. Tem pessoas que, se não tiver no cargo, não serve. Estou mentindo? Tem pessoas que estão esperando ser eleitas ao cargo, e enquanto não são eleitas ao cargo, nunca assumem o lugar. Davi nunca se importou em assumir cargo nenhum, porque era direcionado por Deus. Ele teve a oportunidade de matar Saul algumas vezes, mas ele não fez. Porque Saul se fez inimigo de Davi por causa de uma crise de ciúmes, porque Davi se tornou referência em Israel, e agora Saul quer matar Davi, mas Davi não mata, não luta, não guerreia. Ele teve a oportunidade de matar Saul na caverna de Adulão, mas ele não faz. Ele corta um pedaço do manto de Saul para dizer: está vendo, rei, se eu quisesse eu tinha matado o senhor, mas eu não estou aqui para guerrear com o senhor é o rei. Davi considerava Saul um rei ungido pelo Senhor. Por isso que ele tinha prazer em servir Saul, porque servindo Saul ele servia o povo. E era exatamente por isso que tinha autoridade, porque servia. Essa é a autoridade que prevalece sobre o poder. Ela serve, ela honra. Você quer que eu repita? Essa é a autoridade que prevalece sobre o poder. Ela serve e ela honra. Por que é tão difícil para nós isso, irmão? Por que nós julgamos o tempo todo as pessoas? Seu trabalho, sua família. Não, você vê um comportamento errado, pronto. Tem até aquele ditado que diz: a primeira impressão é aqui. Fica. Aí você já olha torto para as pessoas à sua volta. Você já cria uma definição, um pré-julgamento. E você não consegue servir quem você não admira. Porque você vive de aparência.
No fundo, você só serve a quem pode te servir de volta. No fundo, você só entrega aquilo que, de alguma forma, é um investimento para você receber de volta. Quando você faz o pré-julgamento daquilo que não vai servir, você vira as costas e ainda se torna o juiz das pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas, quando estão no ofício da sua crise de identidade, são assim. Quando tem uma necessidade satisfeita na sua vida, sabe o que quer dizer para você, na sua religião? Quer dizer que está dando certo. Estou prosperando, está dando certo. Eu fui lá no culto da vitória, consegui o que eu queria, estou cultuando, deu certo. Quando você tem um reconhecimento merecido, que você diz, eu merecia e eu recebi o que eu merecia, aí você vai dizer, está dando certo. Minha caminhada está tudo ok. Deus está me abençoando. Se você se sente preparado, protegido para a vida, para dizer depois o quê? Que está tudo certo. Que você adora o Deus certo. Que a verdade que você estabeleceu, que você conhece, que você acha que conhece, é a que está certa. Por quê? Porque está dando tudo certo. E foi isso que o diabo colocou no coração do homem. De modo que se as pessoas se relacionam com Deus, elas se relacionam esperando que Deus as reconheça naquilo que elas estão fazendo. Quantas pessoas já orou a Deus assim? Deus, eu estou fazendo tudo certo. Eu estou pagando o preço. Você quer provar o que para Deus? Eu já vi gente orar assim, ó Senhor, Tu sabes, Senhor, Tu sabes que sou fiel, Tu sabes que sou marido de uma só mulher, Tu sabes que tenho servido ao Senhor. Como se Deus não soubesse da verdade. Às vezes nós estamos tentando convencer Deus, sabe por quê? Porque o seu modo de relacionamento com Deus é que Deus reconheça o que você está fazendo. Então, se eu acertar no ritual, se eu acertar na minha crença, se eu acertar no meu culto, não, eu vou no culto ungido, se eu acertar na igreja certa, na religião certa, quer dizer então que eu vou ficar seguro, eu vou ficar abençoado. Aí você se engana tanto no seu caminho, na sua religião, na sua crendice, no seu evangeliquez, de modo que você julga as pessoas o tempo todo, baseando o comportamento dela, se elas estão certas ou se elas estão erradas. E o nosso desafio não é mostrar para as pessoas que elas estão certas ou erradas. E às vezes as pessoas querem evangelizar assim, sabia? Quer provar por A mais B que as pessoas estão erradas. Até quando você é novo convertido, beleza, é normal, né? Não tem maturidade ainda. Eu lembro quando eu me converti, eu queria provar para minhas primas católicas, não, porque está na Bíblia a imagem que não é de Deus e pá e tal, e você tentando confrontar a pessoa na religião. E a gente acha que vai ganhar as pessoas no discurso. Quantos tem filho aqui? Adolescente rebelde. Pode levantar a mão aí, irmão. Tem vergonha não? Adolescente rebelde aí. Dá trabalho? É ou não é? E você é o pai e a mãe que fica tentando dizer para eles o tempo todo que está errado, está errado, está errado. Comportamento está errado. Comportamento está errado. É uma briga dentro de casa, o moleque não te ouve mais. A menina não quer nem saber mais, porque toda vez que te encontra é só um dedão na cara dizendo está errado. E o nosso sonho de papai e mamãe é que a criança, que o adolescente, que o jovem faça aquilo que é certo, porque o dia que ele fizer o que eu acho que é certo, ele será aceito por Deus, e eu cumpri a minha tarefa. Essa é a nossa cabeça evangélica.
O nosso maior desafio é oferecer às pessoas uma relação que vai superar o comportamento delas. Não mostrar que elas estão erradas. O nosso empenho, a nossa dedicação é pela relação e não pelo comportamento. O dia que você pegar teu filho, tua filha, e trazer para um ambiente de relação, sem bronca, sem nada, para a mesa, a relação vai superar o comportamento. Está entendendo? Isso é o Evangelho. E a gente pensa na nossa ignorância, quando o nosso Deus é o nosso ventre, porque quem governa é o nosso ego. Nós achamos que se a pessoa mudar o comportamento, então do ponto de vista de Deus ela será aceita. E se eu conseguir fazer com que ela mude o comportamento, eu cumpri a minha missão. Eu consegui convencer alguém, para quê? Para ser aceita por Deus. Terrível. Irmão, isso é ignorância. Mas aqui não acontece isso, né, irmãos? Isso aqui eu estou pregando só para vocês, né, ter ciência, porque eu sei que vocês estão vacinados. Aleluia. É igual briga de casamento de crente. Você já viu briga de casamento de dois crentes? Vira discussão teológica. É o Deus dele contra o Deus dela. É um batendo no outro, naquilo que acredita. Não, mas Deus não é assim do jeito que você está falando. Não, o outro está dizendo, não, mas está escrito que é assim, assim, assim. E você está dizendo, não, não é desse jeito, não, você é um fanático. Não, porque Deus é assim, Deus é assado. E um batendo no outro, naquilo que acredita. Quando nós deveríamos cooperar um com o outro naquilo que conhecemos, nós estamos brigando um com o outro naquilo que acreditamos. Que não tem nada mais ignorante do que acreditar. Acreditar é crença. Nos tornamos pregadores de ideologia. Pessoas ignorantes. Religiosos. Sabe o que Jesus disse para eles? Vocês pensam que no muito falar serão ouvidos. Está lá em Mateus 6,7. Não é no muito falar não, vocês acham que vão convencer as pessoas no muito falar? Aí, irmão, essa crença que é confundida com fé, tem qual propósito? O propósito de alcançar a Deus naquilo que você acha que merece. Por isso que as pessoas vão para a igreja fazer campanha hoje. Vamos fazer a campanha da vitória, fazer a campanha do meu milagre, vamos fazer a campanha para alcançar. E eu vou falar, as pessoas vêm com testemunho. Testemunho, não, porque deu certo na minha vida. Eu vou falar uma coisa para vocês. No começo do meu ministério, eu fiz uma campanha do lenço ungido na igreja. Vocês acreditam nisso? Pode acreditar que é crença. Campanha do lenço ungido. Aí tinha uma irmã que teve um negócio no piripaque na casa dela lá, e pôs o lenço no peito, e passou e foi curada. E deu testemunho na igreja. Deu certo? Deu certo. Mas nem tudo que dá certo é certo. Aí sabe o que acontece quando dá certo? Nos tornamos escravos da crença, prepotentes e arrogantes na nossa filosofia. O ego fica inflado. Eu não tenho vergonha de falar das minhas mazelas, não. Vou falar.
Aí uma vez, numa vigília lotada de crente, assim, pensa nas vigílias lotadas que não tinha nem como andar pelos corredores da igreja. Os irmãos em pé, tudo empilheirado. Igreja lotada, aquele culto de avivamento, de vigília pentecostal, que eu amo. Aí caiu um endemoniado lá na igreja, no meio da pregação. Eu pregando, levaram o endemoniado lá para o fundo, e eu pregando e o endemoniado gritando. E aí eu falei, rapaz, ninguém expulsa esse capeta, não vou descer lá. Aí eu desci do púlpito no meio da pregação. Quando eu chegava perto da pessoa que estava endemoniada, o diabo gritava, Fabiano Faia não, Fabiano Faia não, ele não, ele não. Irmão, botei a mão, vai, sai, acabou. Aí meu peito inflou assim, ó, o diabo gritou meu nome. E quando o capeta saiu, irmão, pensa num avivamento, animamento. O capeta gritou meu nome, quando ele saiu, os irmãos, um pulava em cima do outro, um girava em cima, não dava nem para girar sozinho, tinha que girar em cima do outro. Irmão pulava debaixo da cadeira, o outro por cima do outro. Pensa num pula-pula, naquele reteté. E não tem nada de errado isso, sabe? A gente tem que se emocionar mesmo na presença de Deus. Eu gosto de dar uns pulinhos. Mas como nós vivemos de aparência, é ou não é? Aparência. Nos impressionamos com o impressionismo. E eu estava sendo alvo de Satanás ali, para que eu me exaltasse no meu coração. Satanás estrategicamente gritava meu nome. E eu provo na Bíblia, porque Paulo, quando fazia uma viagem missionária, tinha uma mulher atrás dele, na sua caminhada, na sua expedição. E a mulher gritava, esse homem é um santo homem de Deus. Esse homem aí é homem de Deus. Esse homem aí é um santo homem de Deus. Deus está com ele. O que tem de mais isso aí? Não tem nada de mais. Está reconhecendo o homem de Deus. Aleluia. E aí Paulo fica incomodado com aquele negócio. Isso é discernimento de espírito. Ele vira para a mulher e fala assim, você está endemoniada, sai. E a mulher foi liberta de um espírito maligno. O espírito maligno que estava nela elogiava Paulo. Qual que era a estratégia de Satanás? Nos levar a uma vida de impressionismo, de aparência, de desejar a impressionismo, de desejar o glamour, de desejar a glória, de desejar o reconhecimento. E às vezes você pensa que o Satanás vai vir contra você só na paulada, não. Às vezes pensa que vai vir na doença, no problema, no casamento, na luta. Não, tem hora que ele vai vir com prosperidade, com fama, com reconhecimento, para dar para você o gostinho daquilo que é tentar usurpar, deixar o lugar e assumir o cargo, deixar a autoridade para viver pelo poder. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Aí a nossa crença é confundida com fé. Porque foi isso que o diabo ensinou desde o início. Faça a coisa certa, que você vai se tornar a pessoa que você idealizou. E aí quando eu coloco o meu ideal de vida naquilo que eu vou fazer, olha só, o meu ideal está naquilo que eu vou fazer. Então eu vou me tornar dois tipos de pessoas lá na frente. Ou eu vou me tornar um deprimido quando tudo der errado, um frustrado, porque eu botei tanta expectativa e não deu certo, e quando não deu certo, o que acontece com quem põe expectativa nas coisas e elas dão errada? Eles ficam frustrados. Ou pior, ou você pode se tornar vaidoso e arrogante, porque vai que dá certo. E dar certo é pior do que dar errado nesse caso. Porque você cai na cegueira da sua arrogância.
Você vai se tornar aquela pessoa que está sempre batendo nos outros, o dono da verdade. Você está sempre dizendo para todo mundo o que está errado, o que está errado no outro e o que está certo na sua visão. Não, você não sabe ensinar, você só sabe corrigir. Porque a tua expectativa está no poder. Quando nós deveríamos ter esperança na autoridade. Aí quem tem autoridade, presta atenção. Quem tem autoridade é aquela pessoa que ocupa o lugar. E ocupando o lugar, ela pode servir e trabalhar até para quem está ocupando o cargo. E que muitas vezes não está em Deus, mas está no cargo. E aí você vai servir quem está no cargo. Por quê? Porque você trabalha pelo propósito. Não existe interesses pessoais. Existe um interesse celestial em servir uma causa. Por isso que Davi trabalhou para Saul. Por que não tem problema? Porque quando você assume o seu lugar, você cumpre a vocação mesmo quando você não está no seu cargo. Cara, Davi tocava harpa para Saul. Tocava harpa para acalmar ele. E o que ele fazia era uma redução de danos. Porque se Saul era o cara que tinha o cargo, doido, empoderado, endemoniado, aí Davi vai lá e toca a harpa. Sabe o que ele está fazendo? Pelo menos ele está fazendo com que o cara não fique doido. Uma redução de dano. Ele está servindo. E não tem nenhum problema de fazer isso. Quem ocupa o lugar não tem ego inflado. Serve naquilo que for necessário. Qual que é a necessidade do momento? Estou aqui, conta comigo. Esse cara é o cara que ocupa o lugar. Davi não foi discutir, não foi bater boca com Saul. Não foi chamar Saul de endemoniado, de perturbado, de sem direção. Você não tem direção de Deus. Não foi fazer nada disso não. Ele só tocou a harpa para acalmar Saul. Por que ele fez? Porque Saul ocupava o cargo e precisava de ajuda. Então Davi vai tentar tornar o governo de Saul melhor possível, por Saul e pelo povo. Que às vezes você olha uma crise no ambiente, está tudo bem, você pode discernir alguma coisa está errada, mas isso não justifica o fato de você tirar a mão. O que é que você pode fazer para melhorar aquilo que está errado? Sabe quem pensa assim? Quem ocupa o lugar. Quem ocupa o cargo, quando vê qualquer coisa que desconsidera, ou que considera alguma coisa errada, ele vai ficar indignado, vai dizer assim, estou fora, eu não compactuo. Porque no fundo gostaria de ocupar o lugar, como o lugar está ocupado por outro, e aí você não concorda com quem ocupa o lugar, você tira o seu do caminho, e deixa o circo pegar fogo, e vai ajudar o circo a pegar fogo. Porque você vai ser o acusador dos seus irmãos. Igualzinho o Satanás é. Quem está entendendo? Aleluia. Agora quem assume o lugar ouve a voz do Espírito de Deus. Não ouve as demandas do povo. Porque tem essa também. As pessoas vão falar o tempo todo na sua orelha assim, ó, você não vai deixar isso aí barato, né? Ou você não vai tomar nenhuma providência com aquela pessoa, fulano, ciclano, beltrano. É casa de parente, já viu? Assim, família. Porque está errado lá na casa do primo. Não sei o que na casa do irmão.
Não, que a mãe, aí cobra a mãe. Ô mãe, você tem que tomar providência lá com o irmão, com o cunhado, com a cunhada. Meu Deus do céu. Quem ouve a voz do Espírito Santo não ouve as demandas do povo. Porque com certeza tinha gente na orelha de Davi dizendo: assume esse negócio, você é o cara, o povo te reconhece, a nação inteira credibiliza você, o povo vai atrás de você, o povo está o tempo todo esperando que você assuma. E Davi, não. Tanto que alguém, quando matou Saul, levou a notícia para Davi achando que seria premiado. Quando falou, eu matei Saul, Davi pega a espada, meu amigo, e mata o cidadão, porque matou o ungido do Senhor. Ele chora a morte de Saul, porque ele está livre de qualquer desejo, de qualquer ostentação. Muitos de nós estaríamos naquela série do filme Games of Thrones, matando por causa do trono de ferro, por pura vaidade e orgulho. Aleluia. Sabe por que Saul tinha raiva de Davi? Porque ele ocupava o lugar enquanto Saul ocupava apenas o cargo. Davi estava livre de ostentação porque ocupava o lugar. Davi era pleno na sua identidade, ele era resolvido em quem ele era diante de Deus. Aí o Saul no cargo, enquanto Davi no lugar. E Davi não queria cargo. Você não quer cargo quando você assume o lugar. E se você assume o seu lugar, você não tem preocupação nenhuma em assumir cargo nenhum. Essa cultura idólatra destrói as nossas relações. Irmão, chega de pessoas covardes no nosso meio, porque só sabem funcionar com poder e visibilidade. São mesquinhos, só sabem funcionar debaixo de armadura. São covardes porque não têm nenhuma responsabilidade com o propósito coletivo. Sua responsabilidade é com o seu ego. Por isso que quando essas pessoas não estão no cargo, elas atiram para todo lado para ferir. Pessoas que falam em nome de Deus para sabotar os outros que ocupam cargos. Por que fazem isso? Porque não estão no cargo e porque gostariam de estar no cargo. Sabotam a vida de quem está no cargo porque não assumiram o lugar. Não assumiram o lugar porque ainda está disputando o cargo. Vocês estão entendendo? Quem está disputando o cargo nunca vai assumir o lugar. E essas pessoas ficam esperando um motivo. Essas pessoas ficam esperando uma oportunidade para destruir o outro. O momento em que aquela pessoa que está no cargo fica vulnerável, porque vai apresentar em algum momento uma fraqueza, uma mazela no caminho, e aí você vai se aproveitar disso para denegrir, para destruir o outro. E às vezes se valendo de uma amizade que agora covardemente vai usar a vulnerabilidade do amigo para expor o seu erro, por inveja e ciúmes. São pessoas apaixonadas por poder, pessoas apaixonadas por poder traem umas às outras. Pior, em nome de Deus, em nome de uma justiça
que você diz ser a justiça de Deus. Sabe quando isso acontece? Quando Deus é colocado na sua vida como uma fonte de expectativa. Aí eu vou dizer uma coisa para você. Não existe nenhum Deus capaz de decepcionar tanto quanto o Deus verdadeiro. Vocês não entenderam, né, que eu acabei de falar. Vou repetir. Não existe nenhum Deus capaz de decepcionar. Não, irmão, o Buda não vai te decepcionar tanto. O Maomé não vai te decepcionar tanto. O Allan Kardec não vai te decepcionar, fica tranquilo. A maconha não vai te decepcionar. Mas o Deus verdadeiro, irmão, não existe nenhum Deus que decepciona tanto. Nada vai desapontar mais você do que a sua fé colocada no lugar errado da sua vida. Aí Deus vem e decepciona. Por quê? Porque você está na crença. Fé no lugar errado não é fé, é crença. E Deus vem e frustra. Quebra a cara um pouquinho. Vai. É isso que você quer? Vai. É trauma que você quer? Toma. Você precisa disso? Precisa. Você não aprende. Você não escuta. Então vai do pior jeito. Quantos aqui estão aprendendo do pior jeito? Não precisa levantar a mão. Fica tranquilo. Ué. Está tudo bem. Faz parte. Aleluia. Igual um casamento, irmão. Vamos ser sincero. Quem é casado aqui? Levanta a mão aí, os casados aí, para nós ver. Vou fazer uma pergunta, quero ver se você vai ter coragem de levantar a mão agora. Quantos aqui já teve um momento da sua vida que você pensou, casei com a pessoa errada? Tem os irmãos com medo de levantar a mão aí, não é? Teve um momento assim que eu falei assim, meu Deus, eu acho que eu errei, escolhi a pessoa errada. Onde é que eu fui amarrar meu jumento? Por que você fez isso? Por que você pensou isso? Vou responder para você entender. Porque um dia você achou que ela ou ele era a pessoa certa. Aí porque você pensou que era a pessoa certa, quando você viu que não é, você pensou, casei com a pessoa errada. Por isso que o seu casamento está tão difícil agora. Porque um dia você achou que era a pessoa certa. Você é um frustrado. Botou todas as suas expectativas. Já viu aqueles caras que falam assim, as irmãs que falam assim, não, eu boto minha mão no fogo pelo meu marido. Esse homem aí, eu durmo com o olho fechado, eu sei que nunca, esse cara é um santo. Ou essa mulher é uma santa. Quem tem coragem de fazer isso? Falar isso? É assim que você pensa? Porque você tem expectativas. Expectativa, igual um apaixonado, né, irmão? A pessoa casa apaixonada. Depois o negócio entorna. Casa apaixonado não, irmão. Espera a paixão passar. Porque a paixão é um período, um processo de demência temporária. Você não sabe o que você está fazendo. Você está cego. Entendeu? O cara está errado e você está falando, não, mas está tudo bem, porque vai mudar isso aqui, aquilo ali. Está tudo certo. Você vai aceitando tudo. Você está numa demência temporária.
Está tudo bem que a pessoa erra. A pergunta é: se você tem ciência, com o que você está lidando? Porque se você entra num casamento com expectativa, depois você vai falar, casei com a pessoa errada. Mas se você entra num casamento pleno em você, o que você tem para o outro não é expectativa. O que você tem pelo outro é esperança. Então, ainda que a pessoa erre, você diz assim: está tudo bem, nós vamos lutar junto e vamos curar isso. Menos depressão para você, menos trauma para você. Porque a maioria dos seus traumas e das suas depressões é fruto das suas expectativas frustradas. Quando você consegue enxergar para a vida e ter clareza de caminho, você vai lidar melhor com o problema. Porque agora você é direcionado por Deus. Você é despido do seu orgulho, do seu ego, porque tudo está a ver com o ego do homem. O eu do homem é a maior desgraça dele mesmo. E você sempre vai se deparar com isso o tempo todo, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer tipo de relacionamento, em qualquer tipo de escala da vida. Você vai ter que aprender a ponderar a si mesmo. Por isso que Davi dizia no Salmo 62, nele eu descanso, no Senhor é o meu descanso. Ele fundamenta os meus pés. Aleluia! Porque Deus não é abençoador das mãos. Deus não abençoa aquilo que as minhas mãos faz. Nós achamos isso quando ocupamos o cargo. Deus é abençoador dos pés. Deus é abençoador do fundamento. Onde está fundamentado os meus pés? Assim é aquele que ocupa o lugar. Por isso que pisarás a cabeça da serpente, pisarás, calcarás os pés da serpente, pisarás, governarás. Por isso que Jesus lavou foi os pés dos caras, não foi as mãos. Foi os pés. Se eu não te lavar, não tem parte comigo. Porque se não tiver fundamentado no lugar certo, não tens parte comigo. Eu não te chamei para o cargo, eu te chamei para o fundamento no lugar. Glória a Deus pela frustração. Desperta, tu que dormes. Olha os discípulos na estrada de Emaús. Os caras descendo com Jesus, 12 quilômetros de distância. Jesus falando com eles, e eles não reconheciam Jesus. Sabe qual que era a conversa com Jesus? Sobre Jesus. Você não ouviu falar do Nazareno? Aquele que nós acreditávamos que era o Messias. E Jesus com eles falou, é mesmo? Conta mais. E eles falando, nós achávamos que ele livraria Israel. Nós achávamos, poxa, ele curou, ele fez tantos sinais, ele ressuscitou mortos. Nós vimos, e porque nós vimos, criamos expectativas que ele fosse a pessoa, mas ele não era. Vocês são lentos demais para crer, vocês são tardios demais para entender o que os profetas falaram. Eles estavam decepcionados com Jesus, porque sua relação com Jesus foi uma relação de expectativa. Por isso, a sua relação com Jesus não pode ser sobre aquilo que você acha que Ele tem que fazer por você, irmão. Cara, se tem uma coisa que me dá um nervoso é quando o irmão vem falar assim para mim, estou chateado com Deus, pastor. Eu falei, o quê? Infeliz. Não, porque Deus não faz o que eu queria. Olha, eu já orei tanto, pastor, até jejuei, sabia? Até jejuei.
Seu Deus é o seu ventre. Seu Deus é você mesmo. Entenda, não é sobre você. Não é sobre você. Enquanto você está tão preso nas suas vaidades, sabe, irmão? Você acha que se você alcançar grandeza, prosperidade, fama, honra, sei lá o que você quer, que você acha que vai resolver para você, no fim, leia Eclesiastes. Salomão viveu tudo isso para depois dizer para a gente lá em Eclesiastes, no fim é tudo vaidade. É correr atrás do vento. É perda de tempo. Não vai suprir, não vai cumprir o propósito. Olha para Jesus. Ele é um modelo de servilismo, de entrega, de cumprimento de propósito. A referência de humildade, tanto que ele diz assim: aprendam de mim. O quê? Que sou manso e humilde de coração. Eu quero ensinar vocês uma outra coisa que vocês não estão entendendo. Porque a natureza de vocês, disseram para vocês isso, essa natureza de Adão. O Adão separado do Criador. Em mim vocês não precisam de nada. Então vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Eu darei a vocês descanso para as almas. Aprendam que sou humilde e manso. Cara, sabe quem está falando aqui? Jesus, cara. É Deus, cara. Um Deus que se fez homem. Se fez homem e habitou aqui para falar assim: eu sou o modelo para vocês. Eu sou o caminho para vocês. Lutem contra vocês. Lutem contra a idolatria de vocês. Ocupe um lugar. Porque Deus te chamou para um lugar. E às vezes você acha que precisa de muito para mudar a história, sei lá o quê. Às vezes a gente quer mudar o mundo, a gente fala assim: um dia que Deus me der condições, eu vou mudar o mundo. Cara, Deus já deu tudo o que você precisa. Se você acha que é dinheiro que você precisa, se você não faz sem dinheiro, com dinheiro você não vai fazer nunca. Você precisa de um coração compungido e quebrantado. Porque um coração compungido e quebrantado, ele não despreza. Aleluia. Aleluia. Sabe, está tudo bem. Essa batalha contra nós mesmos faz parte do processo. O apóstolo Paulo, quando começou o seu chamado, ele foi rejeitado pelos apóstolos de Jesus. Porque Paulo era um perseguidor da igreja, ninguém acreditava muito na conversão do cara. Foi ele que assinou a carta de decreto de morte de Estevão. Então custou para acreditar que esse cara era convertido. E ele foi rejeitado por um bom tempo. E na sua imaturidade, no início da sua carreira, ele defendeu o seu apostolado. Ele bateu no peito e dizia: eu sou apóstolo, sim senhor, eu provo que sou. Passei por naufrágio, passei por prisões, passei por açoites, eu sofri isso, eu sofri aquilo. Não, eu trago as provas. Eu sou apóstolo, sim senhor. Sabe qual era a fraqueza de Paulo? Sabe qual era o espinho da carne dele? Tem uma discussão teológica aí, ninguém sabe. Está no texto, gente. Deus, esse era o espinho da carne. Deus permitiu o mensageiro de Satanás a me esbofetear. Por quê? Porque eu sou um arrogante. Para que eu não me exaltasse na minha arrogância. Meu problema é com o meu ego. Então Deus
Deus mandou um mensageiro de Satanás para me esbofetear. E se ele confessa, porque ele já está liberto disso. Por isso que quando ele começou, ele bateu no peito. Eu sou apóstolo, sim, senhor. Ele tinha um problema com o ego. Mas no meio do caminho, você vai lendo as cartas de Paulo. No meio do caminho, ele muda o discurso. Ele diz assim, ó, dos apóstolos de Jesus, eu sou o menor. Está melhorando. Tá ou não está? Mas quando o justo juiz está com a coroa preparada para ele, quando ele chega no fim, no cumprimento do seu propósito, ele vai dizer, eu não sou digno de ser chamado de apóstolo. Eu não sou digno de ser chamado de apóstolo. Isso é plenitude, cara. Já pensou se a gente começa assim? Não teria graça, né? Tem graça porque a gente apanha muito no caminho. Tem graça porque a gente é barro na mão do oleiro, por isso que tem graça. Porque são as nossas histórias. Lembra que eu preguei aqui semana passada, retrasada? É o molusco para virar pérola. Fica de pé comigo nessa manhã. Ore canta lá, storrobia. Ah, Jesus, eu amo a sua presença. Feche os teus olhos e dê uma resposta para essa palavra. Renda-se. Esvazie-se de si mesmo nessa manhã. É uma manhã de se despir do seu ego, do seu orgulho, de tudo aquilo que estava te impedindo, dos seus anseios egoístas, das suas vaidades. Diga a Deus, eu quero ser pleno em você, você é tudo que me importa. Estar em você, Jesus. Olhe para dentro do seu coração, faça uma análise dos seus descontentamentos. Coloca na balança. Eu sei que você é inteligente, você pode fazer isso. Faz uma autoanálise aí das suas motivações, dos seus sonhos. Os seus sonhos são os sonhos de Deus ou são os seus?